Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez com a oportunidade de comentar um pouco sobre a lição dos adolescentes, cooperando com a superintendência da EBD. Desde já agradecendo toda a superintendência, como também o nosso pastor Roberto, nossos coordenadores, pastor Gilson, pastor Clifton. Deus permaneça abençoando esses homens de Deus. A lição de hoje, meus irmãos, é a lição de número 9, que tem como tema o reinado de Davi. A leitura bíblica se encontra em 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. E a mensagem da lição está em 1 Crônicas, capítulo 11, e o versículo 9, que diz assim: Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. A gente vê essa expressão novamente em 2 Samuel, capítulo 5, e o versículo 10. A gente vê também essa mesma expressão em que Davi iria se fortalecendo, e o motivo disso era porque o Senhor estava com Davi. Os objetivos da lição, como de costume, são três, que são ensinar a história do rei Davi, destacar a importância da adoração a Deus e refletir que todo pecado tem consequência e que Deus perdoa os pecadores que se arrependem verdadeiramente. Uma lição muito boa, né? A história de Davi em si, ela traz um ensinamento muito bom. O primeiro tópico da lição tem como subtema as conquistas de Davi. Aí vem falar um pouco sobre Davi, vem dizer que Davi nasceu em Belém, na tribo de Judá. Vem dizer que a cidade, esta cidade ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. São informações bem interessantes. Vem dizer também que Davi, os seus bisavós eram Boaz e Ruth. Não é? Com essas informações, a gente começa a traçar todo o histórico de Davi. É muito interessante falar isso durante a aula, porque isso relembra, né, aquilo que já foi lido. Quem já leu o livro de Ruth, né, vai se lembrar da história de Ruth, da história de Boaz. É muito interessante. Essa referência está em Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Aí vem dizer aqui que após a morte de Saul, Davi reinou sobre a região de Judá por cerca de 7 anos e meio. Então a gente também já tem um período, né, de quanto tempo Davi reinou na região de Judá. Nesse período, Davi foi conquistando o apoio e a confiança das demais lideranças de Israel, inclusive dos antigos apoiadores de Saul. Veja que interessante, não é? E aí, o primeiro ponto vem falar sobre a conquista de Jerusalém. Aí a lição vem dizer: Davi foi um rei prodigioso e muito bem sucedido em seus intentos. Ele teve várias importantes vitórias contra o povo inimigo de Israel, a saber, os filisteus, os moabitas, os amonitas. E mediante a sua experiência como guerreiro, que a gente já sabe muito bem a experiência de Davi, Davi organizou um exército profissional, ou seja, qualificado, composto por homens de diferentes regiões, né? Então Davi monta aí uma força militar muito bem organizada e, como consequência disso, Davi conquistou e ganhou muitas guerras. A gente vê referências em 1 Crônicas, capítulo 18, do 1 ao 3. Aí a lição vem dizer que o feito mais marcante de Davi foi a conquista de Jerusalém. E aí você, professor, se atente bem a isso, né? Se Davi conquistou Jerusalém, a lição vem dizer que após se estabelecer como rei,
após assumir o reinado, o trono, Davi tomou a cidade. Se Davi tomou a cidade, então de quem era? Estava na mão de quem a cidade de Jerusalém? E aí a lição vem dizer lá em Deuteronômio, capítulo 7 e o versículo 1, que havia um povo ali chamado Jebuseus, né? Era um povo cananeu que nos dias de Josué eles tiveram resistência, não permitiram que Josué, juntamente com os seus espias, juntamente com o seu exército, tomasse a cidade dos Jebuseus. Que essa cidade, antes, ela tinha um outro nome. Era a antiga Jebus. A gente vai ver algumas referências, como, por exemplo, Josué, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 28. A gente vai ver ali uma relação das cidades, as cidades dos filhos da tribo de Benjamim, e ele lista as cidades que pertenciam a eles como herança, e lá está a cidade de Jebus, que é também conhecida como Jerusalém. Então, antes de Davi conquistar Jerusalém, quem habitava nela eram os Jebuseus. Então, os Jebuseus, eles ofereceram resistência no tempo em que o povo de Israel estava sendo liderado por Josué. Mas agora vem o tempo de Davi. Agora vem a oportunidade da liderança de Davi. E nesta oportunidade, Davi, ele fita os seus olhos na terra de Jerusalém. Porque a terra de Jerusalém era uma terra muito bem localizada. A gente vai observar que Jerusalém ela tinha uma posição geográfica muito boa, tanto na questão de ser bem centralizada, como também na sua posição elevada, na sua altura em relação ao nível do mar, que era cerca de 750, podendo chegar aí até aproximadamente 800, 900, até 1.000 metros acima do nível do mar, dependendo da localidade em Jerusalém. Então, devido a essa posição elevada, Davi, ele olhou para Jerusalém e achou que aquela cidade seria uma cidade muito boa devido à sua questão geográfica, estratégica, política, até mesmo na questão de guerras, conflitos, de guerras, de ataque. Como ela tinha uma posição elevada, ficaria mais difícil para os inimigos adentrar na cidade, não é? E aí, quando o povo jebuseu soube disso, começaram, de certa forma, a zombar de Davi, porque era uma posição tão boa que a terra de Jerusalém ficava, que os inimigos que adentravam, que tentavam adentrar, eles ficavam muito vulneráveis a ataque. Eles ficavam em desvantagens. E aí os jebuseus, zombando de Davi, disse: olha, até mesmo os cegos e os aleijados conseguem proteger Jerusalém. Mas, com essa ironia, acabaram que eles cometeram um erro, porque Davi, ele conseguiu adentrar em Jerusalém, ele conseguiu conquistar a terra de Jerusalém, e a gente vai ver isso em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7, que inclusive, após essa conquista através de Davi, Davi colocou o nome de Cidade de Davi. Lá em 2 Samuel 5 e 7 a gente observa isso. Lá Davi estabeleceu um palácio e edificou aquela cidade na sua parte estrutural, governamental, não é? Ali ficava até centralizado para que Davi pudesse governar as tribos do norte e as tribos do sul.
Então, Jerusalém tinha toda uma parte estratégica, uma parte geográfica muito bem localizada, não é? E no segundo ponto da lição, no segundo subponto da lição, Davi ele consegue unir o útil ao agradável, porque além de Davi centralizar, tornar Jerusalém a né, a capital do trono de Israel, Davi ele não só se preocupou com a parte estrutural, política, governamental de Jerusalém, mas Davi também se preocupou com a parte espiritual, a adoração. E aí a gente vai ver que uma das grandes atitudes de Davi foi as suas tentativas de centralizar a adoração do povo de Israel na capital. E o que foi que Davi fez? Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Só que nesta tentativa de trazer a Arca para a Aliança, a lição vem trazer assim, né? Devido à empolgação de Davi, foi tanta que Davi se equivocou um pouco no seu transporte, na sua logística. Então a intenção era muito boa, mas a maneira foi errada, infelizmente. Porque a Bíblia vem dizer que Davi acabou transportando a aliança em carros de bois. E aí, no meio do caminho, o carro que estava transportando a Arca da Aliança, movido por animais, ele chegou a tombar, a inclinar. Na verdade, ele inclinou. E nessa inclinação, a arca pendeu para cair. E uma das pessoas, um dos guias que estava guiando esses animais, ele foi tentar evitar que a arca caísse. O nome dele era Uzá. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 7. E devido a ele ter tocado na arca, a Bíblia vem dizer que ele morreu. Então a intenção era boa, mas a maneira estava errada. Porque sabemos muito bem que a Arca da Aliança, ela deveria ser transportada pelos sacerdotes, pelos levitas. E é isso que Davi faz na segunda tentativa de levar a Arca da Aliança para Jerusalém. A gente vê em 1 Crônicas, capítulo 15, o versículo 4, 12 ao 14. A gente vê que desta vez sim, Davi ele faz da maneira correta, ordenando que os levitas e os sacerdotes levassem a arca. E ele ainda faz algo melhor, ele organiza um louvor, ele organiza toda uma adoração, ele utiliza vestes especiais para fazer esse transporte. E aí sim ele tem êxito. E a Bíblia vem dizer que Davi ele se alegrou, Davi ele louvou juntamente com o seu povo. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 e 15, não é? Então a arca foi abrigada, aliás, a arca foi abrigada em uma tenda que Davi havia preparado. Então na segunda tentativa, Davi ele tem êxito no transporte da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E além dele ter todo um cuidado na parte da organização, Davi também prepara um local, né? Uma tenda para que ela ficasse ali abrigada. No segundo ponto da lição, a lição vem falar sobre o erro de Davi, né? O erro que mancha aí toda a história de Davi. E a gente sabe muito bem que naquele tempo havia um período que os reis eles saíam para guerrear, e justamente naquele dia Davi escolhe ficar no palácio. Ele envia um general chamado Joabe em seu lugar, e enquanto ele está no palácio, ele vê aquela mulher, a mulher chamada de Betseba, né? A esposa de Urias. E aí Davi, ele acaba
cometendo o pecado de adultério, né? Ele viola o 7º mandamento, que é não adulterais, não adulterarás, aliás, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. E como consequência deste adultério, Betseba ela vem a engravidar. Davi monta um plano que poderíamos chamar aqui de plano A. Quando Urias volta, ele manda Urias para os seus aposentos para tentar maquiar aquele pecado que já havia feito. Mas Urias, um homem muito preparado, Urias, um homem muito temente, valente, como o seu exército estava de plantão, ele achou por bem de ficar também de plantão. E aí vem um plano B de Davi, que agora é o plano de homicídio, né, de tentar ali matar Urias. E ele manda aquela carta por Urias para que Urias entregasse ao seu general Joabe. E a gente sabe muito bem que Urias acaba morrendo. E com esta morte, Davi ele comete o 2º pecado, que seria o pecado que está lá, o 6º mandamento, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, né? Não matarás. Então, Davi comete aí 2 pecados, o do adultério e o do homicídio intencional. Então, isso marca a vida, a história de Davi, né? Um erro, um deslize. Mas o 3º tópico da lição, muito interessante, porque o 3º tópico vem destacar que Davi era conhecido por um título muito interessante, que é Homem segundo o coração de Deus. E a gente observa que neste título que Davi carrega, não é um título indicando que Davi seria um homem sem mancha, sem pecado, né? Um homem santo, totalmente santo, mas sim que ele é um homem que carrega o seu arrependimento, a sua forma de lidar com as suas falhas. Davi, apesar de ter cometido um erro grave, um pecado grave, mas quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, Davi ele enxerga os seus erros, Davi ele consegue seguir pelo caminho do arrependimento, confessa seus pecados, se arrepende, e a gente consegue ver isso no Salmos 51. Salmos 51, que é muito bonito, esse verso de Salmos. Salmos 51, o 2 e o 4, que diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então a gente vê a intenção de Davi. Davi, de fato, ele consegue reconhecer os seus pecados. Já em Salmos 51 e 10, Davi ele pede que Deus crie nele, gere nele um coração puro e renovado, né? Um espírito reto. A gente consegue entender o motivo de Davi carregar esse título, o homem segundo o coração de Deus. Não é indicando que Davi é perfeito, mas indicando que, apesar dos seus erros, Davi, em seu coração, tinha um compromisso de obedecer e de cumprir a vontade e os mandamentos de Deus. Então, você, professor, que você possa aplicar essa lição com maestria na sua sala. Peça para que os alunos se reúnam e debatam um pouco sobre esse deslize de Davi, o que Davi poderia evitar, né? O que Davi poderia fazer para se sobressair dessa situação, evitando assim o pecado. Mas aponte também para, apesar do pecado, a forma que Davi ele é confrontado e a forma que Davi enxerga e confessa o seu pecado e se arrepende diante de Deus
e consegue voltar para o caminho da presença do Senhor. Então, é o que desejamos nessa aula. Você, professor, permaneça estudando, se esforçando e pedindo direção a Deus para aplicar cada assunto, cada lição em sua aula. Deus permaneça abençoando cada um de vocês e desde já eu agradeço por esta rica oportunidade. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.